mi nombre es Morín Veró y soy CEO y productora en Niebla Games. Hoy quiero saludarles y felicitarles por participar en esta nueva edición de Woman Game Jam, un evento que convoca a mujeres, trans y personas de género no binario al desafío de crear videojuegos en solo unos pocos días. Estoy de verdad muy feliz de saber que este evento se ha expandido con tanta fuerza, sumando ahora 15 sedes a nivel latinoamericano. Con su participación y motivación estoy segura que el evento va a seguir creciendo. Personalmente recuerdo con mucha emoción lo que ha sido mi participación en Jams. He tenido la oportunidad de participar en 2 ocasiones y justamente la primera vez fue hace 3 años y medio cuando junto a mi equipo decidimos asumir el desafío de dedicarnos por completo al desarrollo de videojuegos. Por eso, además de felicitarles por el simple hecho de motivarse a participar, en estos momentos me gustaría invitarles a relajarse, pero también a empoderarse y abrir sus sentidos a lo que espero que sea una experiencia que atesorarán para siempre. ¿Por qué creo que Woman Game Jam será una experiencia increíble para ustedes? Tanto para profesionales como para aficionados, e incluso para quienes no cuentan con ningún tipo de experiencia previa en esta área, una Jam representa una oportunidad única para enfocarse por completo en el desafío de desarrollar un videojuego en solo algunos días. Olvídense de todo lo que ha pasado en el exterior. La Game Jam es un espacio protegido para desarrollar videojuegos y dedicarse solo a eso. En esta instancia tendrán la oportunidad de conocer a gente nueva, increíble, que comparte su pasión. Podrán hacer redes e incluso podrán conocer a gente que en el futuro podrá formar parte de sus equipos. Además, podrán poner a prueba sus propias habilidades, viendo dónde ustedes pueden aportar. Pero por sobre todo, más allá de lo que cada uno pueda aportar desde su capacidad, deberán demostrar su habilidad de adaptarse y de trabajar en equipo. Porque en el desarrollo de videojuegos, lo más importante, más allá de lo individual, es lo grupal. Lograr generar una obra creativa que es más que la suma simplemente de las partes. No olviden que en este desafío todos tienen algo que aportar. Seguramente muchos se sienten nerviosos por no saber o no tener experiencia previa, pero de verdad no tengan miedo. Los invito a enfocarse para sacar lo mejor de sí, atreverse a aportar desde las áreas que más les interesan, pero por sobre todo a divertirse y a aprovechar al máximo esta instancia tan especial. Muchos saludos y abrazos desde Chile. Hello and welcome to the first International Women Game Jam. I'm Jo and I'm the executive producer for the Global Game Jam, and I first want to say what an honour it is to be invited to speak to you all as part of this event today. I live in Brighton in the UK and I work with a lot of local community events to help support women who are interested in making games. Some events include Pixels and Prosecco, which is an annual event where we celebrate women's work in the games industry with an evening of talks, fizzy wine and cake. Make Play Code, which is a support group for women who make games and includes workshops that create a friendly environment that allow women to make their first ever game in Unity. And I'm also planning an upcoming event series called Cupcakes and Code, which is workshops specifically for young women to team up with an enthusiastic relative to make games together. With these events, I hope to make a real difference, and so that women interested in making games can feel supported, their work validated, and highlighting and celebrating the work that they do. However, I have a confession to make. Until around 4 years ago, I didn't see the value in women-only spaces at all, and I want to explain a little bit about that. I was a scruffy, nerdy kid, always wanting to learn everything about anything. I dig in the garden, ride my bike, get messy, and I grew up in a very rural part of England, which means I was somewhat protected from too much about fashion or pressure to conform. The primary school I attended never placed any expectations around gender in terms of the things you could and could not do. All kids played football, dodgeball, all kids did woodwork, all kids used computers. Nobody questioned why girls were doing boy things or boys were doing girl things. I grew up not really questioning or worrying about gender at all, and I had the expectation that women could do anything. After a couple of girls' schools and a mixed sixth form, I entered the world of university with a computer science and AI degree. My year group was 120 people, 6 of whom were women. This didn't strike me as unusual, and I just accepted it as the norm. I didn't feel at a disadvantage, and I just took it in my stride. With this experience and feeling comfortable in this environment, it didn't ever strike me that women would feel uncomfortable or unwanted in mixed spaces where the emphasis was on a culturally male subject. It didn't bother me, so why should it bother others?
when I started volunteering for Make Play Code around 4 years ago. In our workshop series that I mentioned before, we taught women how to make their first game in Unity together. It really opened my eyes because the women within that workshop were not afraid to speak up. They weren't afraid to ask for help or ask questions. And that's something that I'd rarely seen in my computer science colleagues. And it quickly dawned on me how important it was to be able to make that space and give that to the women so that they could feel empowered in their learning and their creative work. Working and playing within games is, of course, not just about programming, and I think as representatives of the games industry generally, we fail to communicate this very well. Music, art, animation, as well as cosplay, streaming, journalism, storytelling, community management, and event organising, there are so many different diverse areas of work within this industry, and I feel that they deserve diverse representation to make them the best that they can be. Coming back to this event and where we are now, the first International Women Game Jam, it's really important to keep in mind your scope and scale for the event. You only have a very short time frame and you should not be expecting to get a finished, polished game out of the end of the jam. Take the time to create sketches, ideas, demos, make some friends and look after yourself and your mental health. Aim to cook a simple but delicious breakfast rather than a 5-course gourmet meal. Also, don't be afraid to ask for help if you get stuck. You might meet your new best friend this way. Everyone has an equal voice and an equally valid contribution to this process, and I can't wait to hear all your voices. You're all amazing just for the fact that you're here today already. Be comfortable, have fun, don't stress about finishing anything, and I'm really excited to see what you all make. Have a great jam. Olá, eu sou o Pedro. Eu sou a Amora e nós somos a Mini Boss. A gente trabalha com o jogo faz quase uma década e a gente se especializou mais em arte para jogos e o último que a gente lançou, também mais conhecido, é o Celeste. A gente fazia sempre muita Game Jam desde o começo da nossa carreira e eu acho que isso formou muito como que a gente faz jogos hoje em dia e tudo mais. E a gente queria dar uns toques para vocês de algumas coisas, algumas recomendações que a gente tem sobre como fazer uma jam saudável. A primeira recomendação seria não ter medo de usar coisas que já estão prontas, que estão lá para serem usadas. Então, se o seu forte não é programação, por exemplo, pode pegar uma engine que empurre o seu trabalho mais do que te bloqueie. Por exemplo, o RainPy para Visual Novel é muito bom. A própria Unity está muito acessível, muito intuitiva e tem muitas coisas prontas na Asset Store. Tem até jogos inteiros prontos que você pode usar de template para fazer o seu. E Twine, o mais simples, muito amigável de aprender a usar para coisas de texto. E o oposto também, né? Se a pessoa tem mais peso na programação, mas nem tanto em arte. Sim, você pode pegar bastante coisa pronta. Você pode pegar arte pronta. Se você já tiver a sua fundação na programação, mas não tiver ninguém ali para te ajudar com a arte, usa opengameart.org, Asset Forge, se você estiver usando coisa 3D, tem um monte de coisa pronta legal. Na parte de som tem SFXR, que tem vários um gerador de som 8-bit que é super prático de usar, ou até procura música ou coisas open source, tudo isso você encontra e você não tem que ter vergonha de usar isso, assim, você pode usar essas coisas para realmente ajudar a sua produção. Assim. A próxima recomendação que a gente queria dar é sobre prioridades e como decidir o que fazer de próximo no seu jogo. Isso é uma coisa que a gente aplica também nos nossos jogos do dia a dia, sem ser de Game Jam. Sempre imaginar o que você teria que fazer agora se fosse para entregar esse jogo daqui a meia hora ou 10 minutos. É claro que nos jogos do dia a dia, às vezes você quer parar um pouco com essa urgência e ficar polindo um negócio teoricamente sem importância nenhuma, mas em Jam isso é muito arriscado, muito perigoso. E você pode começar essa mentalidade de daqui meia hora, o que eu teria que entregar? O que eu faço? Desde o primeiro dia, assim, desde o começo da Jam, você já pode começar com essa mentalidade. Inclusive uma coisa que a gente já fez, que foi muito legal, é fazer a primeira fase do jogo, fazer a última, tudo fechadinho, com o final do jogo, com tudo, e aí passar o resto da Jam
preenchendo só o meio. E aí o jogo ficaria o quão grande ele pudesse ficar. A última coisa que a gente queria passar é sobre a sua própria saúde. É sempre bom numa Game Jam descansar e comer de maneira saudável, porque se você não estiver saudável, se você não estiver bem, sua produção realmente vai cair muito. Às vezes pode parecer contraintuitivo, mas dormir vai fazer você produzir mais coisa depois, porque você vai produzir mais rápido se você não tivesse. E é isso. Comer de maneira saudável, descansar, não deixe isso passar despercebido, que é uma coisa muito, muito, muito importante mesmo na Game Jam. Então eu acho que é isso. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma e que vocês tenham uma ótima Jam. Boa Jam! Es el poder de crear algo nuevo y hermoso, haciendo aquello que uno ama hacer, rodeado de personas a quienes uno ama y respeta. Como un espacio en el que no tengo que estar como moderando mi personalidad. Poder ser yo, con toda libertad. Poder expresarme cómoda, poder reírme de las cosas que me río. Empieza con pequeños actos de rebeldía en los cuales tú decides que no hay nadie mejor que tú para tomar tus propias decisiones. Puede ser algo tan pequeño como finalmente mudarte fuera de la casa de tus padres y ya decidir dónde va cada cosa en tu sala. Es ese momento en que te das cuenta que realmente estás aprendiendo quién eres. Significa vivir pensando en ti, o sea, poder tomar tus propias decisiones, cometer tus propios errores, poder disfrutar de tus logros y también lidiar con las consecuencias de tus actos, porque todas estas cosas que estás haciendo en tu vida las estás haciendo por ti y por más nadie. Representa assumir responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Então, é entender que o que quer que você faça vai ter uma reação. Você precisa estar pronto para lidar com aquilo, dado que você é uma pessoa que é dona do que você faz, não dona de si mesmo. Um país que é dono de si mesmo também. De uma forma engraçada, é minha mãe correndo com o chinelo da mão, falando: você vai crescer e vai ser grande, nada de depender de alguém. Nada de não querer fazer por onde. Independência, pra mim, é força, é querer fazer acontecer. Para mí, la independencia es el poder ser libre, a mi capacidad de actuar, decidir, hacer y elegir sin intervención ni presión de nadie. Valerme por mí misma, asumiendo mis compromisos y responsabilidades. Se trata de contar libremente mi historia, tener el control de mi existência e meu destino. Independência para mim é não depender de mais ninguém para ser eu mesma. Independencia es caminar solas, es soberanía sobre nuestro cuerpo, es definir metas, destinos y creer en tu propia comunidad, es ser capaz de negociar y llegar a acuerdos, también es ser responsable, es poner las propias reglas del juego, es autonomía. Quando eu penso em independência, eu penso na construção da identidade de um povo, no reconhecimento de um povo. Mas quando eu penso em independência, eu também penso em Maria Quitéria, uma guerreira que talvez estivesse à frente do seu tempo, uma guerreira que com certeza esteve à frente do campo de batalha. Quando eu penso em Maria Quitéria, eu penso em nós, mulheres, que estamos lutando hoje pela nossa independência, construindo a nossa liberdade e construindo uma possibilidade de futuro melhor para as próximas mulheres que estão vindo, que estão chegando num cenário que já não vai ser mais o mesmo cenário que nós encontramos. Então eu penso que independência é plural demais para a gente colocar numa caixinha.